Vamos lá, meus lindinhos, vamos lá, minhas lindinhas, encare a batalha e a gente chega junto. Galera, análise combinatória. Já pegamos, por exemplo, todas as questões 2025 da FGV e até o exato momento eu catei todas as provas literalmente e peguei todas as questões de análise combinatória e você vai ver que a FGV, ela gosta de surpreender, então vamos embora. FGV, questõezinhas aí 2026. Vamos resolver por ordem de complexidade. Gente, primeira questão, tá? Além de resolver, a gente vai chamar a atenção em uma coisinha. Vamos lá. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, é possível formar a seguinte quantidade de números de 4 algarismos. Beleza, vamos lá. Eu quero formar números. Eu quero formar números. Se eu quero formar números, será que a ordem importa? Ah, eu vou formar o número 478. Aí eu mudo de posição. Ah, o 4 com o 7. Eu vou formar agora o número 748. Se você mudar de posição, forma um novo agrupamento. A ordem é importante? Então, galera, isso aqui é um problema de arranjo. Gente, essas questões para formar números, placas de carro, escolher pessoas para desempenhar funções distintas é um problema de arranjo. Só que todo problema de arranjo, como é que você resolve? Você vai utilizar o princípio multiplicativo. Você vai multiplicar as possibilidades. Então vamos lá, de olho na tela. Gente, você vai formar números de 4 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4. Cuidado! Quando o cara fala 4 algarismos, eu posso repetir. Ele não falou 4 algarismos distintos. Ele falou 4 algarismos. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 algarismos ao todo. 8 algarismos. Galera, lembre, quando tem um maledito do zero, o zero não pode entrar na primeira posição para formar números. O zero não entra. Lembre que 0,28 é a mesma coisa que 28, ó. Esse zero é um zero à esquerda, é um zero vagabundo. Eu não conto ele para formar números. Então, você tem ao todo, ó, 8 algarismos. Só que o zero não entra. Gente, se o zero não entra, aqui você tem quantas possibilidades? 7 possibilidades. Professor, por que 7? Porque o zero não entra na primeira posição. Então, desses 8, eu só excluo o zero. Professor, e para essas posições? Gente, para essas posições, eu posso repetir qualquer um. Porque quando ele fala 4 algarismos, ele não falou algarismos distintos, então eu posso repetir. Então aqui pode ser qualquer um dos 8, aqui pode ser qualquer um dos 8 e aqui pode ser qualquer um dos 8. Só não entra quem na primeira posição para formar números? O zero. Porque o zero aqui ele não tem significado. Pronto, galera. Essa foi de boa. O que é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar as possibilidades, ó. Vou multiplicar. Vamos lá. 7 vezes 8, 56.
56 vezes 8, 448, ó. 448 vezes 8 dá quanto? 3.584. Galera, tem isso como resposta? Tem. Resposta, letra D. Letra D. Gente, essa questão foi de boa. Você só tinha que lembrar que o zero não pode entrar na primeira posição para formar números. Toda vez que falar quantos números de tantos algarismos, se o zero tiver na história, tem que tirar ele da primeira posição. Agora, um extra, tá? Nossa aula vai ser assim, para fechar tudo. Um extra, se ele dissesse bem assim, quantas senhas de 4 dígitos? Gente, se fosse senhas. Galera, se fosse senha, ó, se fosse senha, quando é senha, não tem problema o zero entrar na primeira posição. Não tem problema. Quando é senha, não tem problema. Se ele no lugar dissesse quantos números de 4 algarismos, ele dissesse quantas senhas, senhas não tem problema. Então aqui, ó, seria 8 possibilidades. Como pode repetir? 8 também, aqui 8, aqui 8. Era só pegar todo mundo e o que, gente? Multiplicar. Beleza? Ia ficar quem? Aí, 8 vezes 8, 64, né? 64 vezes 8, 512. 512, aí, vezes 8, 4.096. Então, gente, cuidado. Quando for senha, não tem problema o zero entrar na primeira posição. Agora, quando falar quantos números de tantos algarismos, o zero não entra na primeira posição porque ele é um zero vagabundo, é um zero à esquerda. 0,24 é a mesma coisa que 24. E todo problema para formar números aqui é arranjo. A ordem importa. Se você trocar de posição 2 algarismos, automaticamente mudou o número, tá? Então, é um problema de arranjo. E arranjo, multiplico as possibilidades. Vamos embora, vamos para a próxima. Gente, vamos lá. Questão AE número 2. Gente, atenção com esse tipo de questão, tá? Essa questão foi uma questão super inteligente e muita gente, na hora da prova, acabou perdendo essa questãozinha. E você não vai perder nem a pau. Vamos lá. Após o encerramento de um congresso, Maria ficou responsável por guardar 5 equipamentos utilizados no evento. Um projetor, uma caixa de som, um microfone, um notebook e uma extensão elétrica. E aí ele diz assim: na sala de armazenamento existem o quê? 4 armários distintos e cada equipamento deve ser colocado em um único armário. Por medida de segurança, Maria não pode guardar todos os equipamentos em um mesmo armário. O número de maneiras diferentes de distribuir os 5 equipamentos pelos 4 armários é... Galera, questãozinha interessante. Primeiro, a ordem aqui importa, tá? Essas questões, gente, que tem restrição, primeiro você calcula o total e depois retira o que você não quer. Lembre que ele não pode guardar todos os equipamentos em um mesmo armário. Tranquilo? Então, vamos lá. Se ligue aí na história. Vamos lá. Você tem aqui quantos equipamentos distintos? Você tem aqui o quê? 5 equipamentos. Ó, você tem 5 equipamentos, o quê? Distintos. Tranquilo? E aí,
Você também tem aí 4, o quê, gente? Armários, o quê? Distintos. 4 armários distintos. Cada equipamento deve ir para um único armário. E não pode colocar o quê, gente? Todos no mesmo armário. E aí, gente, o que é que você vai pensar na hora da prova? Ó, e você tem que tomar cuidado. Veja, o que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir os equipamentos, e não quem, gente? E não os armários. Tranquilo? Beleza? Então, lembre, eu vou distribuir, são os equipamentos nos armários. Então, vamos lá. Veja, eu tenho ao todo, são o quê? 4 armários. Ó, você tem 4, o quê? Armários. Tranquilo? Você tem 4 armários. E tem quantos equipamentos? Você tem 5, o quê? Equipamentos. Então, por exemplo, gente, o que é que acontece? Ó, esse equipamento, o projetor, ele pode ir para aqui, ele pode ir para aqui, ele pode ir para aqui, ou ele pode ir para aqui. Então, para o projetor, você tem quantas possibilidades para o projetor? 4. Lembre que o que você está fazendo é o que, galera? Você está distribuindo, são os equipamentos. A caixa de som, ela pode vir para cá, ou pode vir para cá, ou pode vir para cá, ou pode vir para cá. Quantas possibilidades você tem para a caixa de som? 4 também. O microfone, quantas possibilidades para ele? 4 também. O notebook pode vir para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Quantas possibilidades também? 4. E a extensão elétrica pode vir ou para esse armário, ou para esse, ou para esse, ou para esse. Quantas possibilidades também? 4. É só multiplicar. Lembre que o que a gente está fazendo é o que, galera? Eu estou distribuindo, são os equipamentos e não os armários. Então, para esse equipamento aqui, ó, para esse equipamento, eu tenho 4 possibilidades. Ou ele pode estar nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa. E aí, gente, multiplicando, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256, vezes 4, eu tenho quanto? 1024. Só que, galera, o que é que acontece aí? Eu tenho aí, ao todo, 1024. Só que, o que é que acontece aí, gente? Ó, tem os casos proibidos. Ó, professor, quais são os casos proibidos? Dentro aqui, ó, dentro desse armário, não pode ficar os 5. Dentro desse armário, não pode ficar os 5. Dentro desse armário, não pode ficar os 5. E dentro desse armário, não pode ficar os 5. Gente, tem quantos casos proibidos? 4 casos proibidos. E quais são os 4 casos proibidos? Você não pode ter aqui, ó, o projetor, a caixa de som, o microfone, o notebook e a extensão elétrica aqui, ó, nesse armário. Aqui, nesse outro armário, você não pode ter o projetor, a caixa de som, o microfone, o notebook e a extensão elétrica juntos. Você não pode ter aqui nesse armário, quem? O projetor, a caixa de som, o microfone, o notebook e a extensão elétrica juntas. E aqui, nesse outro armário,
você não pode ter os 5 juntos. Então, tem quantos casos proibidos? Tem 4. Então, você vai pegar quem, gente? 1024 e vai tirar os 4 casos proibidos, ó. Quanto? 1020. 1020, letra D. Concentração. Tá vendo, gente? Tá vendo? Que beleza pura. O que você tem que se ligar na hora da prova é que tem os casos proibidos, né? E o que você está fazendo aí é distribuindo os equipamentos nos armários, tá? Então, para cada equipamento, você tem 4 chances. Ou tá nesse armário, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Mas tem que tirar os casos proibidos. Quer colocar em cada armário os 5 juntos. Beleza? Vamos embora. Vamos para a próxima. Gente, questãozinha aí, ó, de número 3. Essa questão aí, ela foi tranquila, tranquila, tranquila. Vou resolver ela até de 2 maneiras. Botar assim, ó. Primeira maneira, segunda maneira. Ó, um operador precisa executar 5 procedimentos A, B, C, D, E, um por vez, em sequência, mas ainda não decidiu a ordem que seguirá. Ele sabe, todavia, que não começará pelo procedimento C. O total de sequências dos 5 procedimentos que atende à restrição determinada pelo operador é, vamos lá. Eu vou fazer, gente, de 2 maneiras, tá? Gente, você já sabe que você tem aí, por exemplo, ó, 5 espaços para colocar 5. Só que sabe que não começa pelo procedimento C. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, você tem que entender aí. Ó, você tem lá A, B, C, D, E. E você já sabe que o que é que acontece aqui, ó. Aqui não pode ser o C. Então pode ser o quê? Ou o A, ou o B, ou o C, ou o D, ou o E. Quantas possibilidades tem aqui? 4 possibilidades. 4 possibilidades. E, gente, a ordem é importante, né? A ordem é importante. Porque automaticamente, se você muda a ordem aí, ó, você tá o quê? Mudando o procedimento. Tranquilo? Beleza. E aí, vamos lá. Você tem 4 possibilidades que não pode ser o C. Professor, e aqui? Gente, aqui pode entrar qualquer um, menos o que entrou aqui, né? Se na primeira posição entrou o procedimento B, ele não vai poder entrar aqui. O B não poderia entrar. E aí eu vou ter quantas possibilidades? 4 possibilidades. Professor, e para esse aqui? Gente, para esse aqui não pode entrar o que entrou aqui, o que entrou aqui. Então, dos 5, eu já utilizei 2, cai para 3. Professor, e para aqui? Não pode entrar o que entrou aqui, nem que entrou aqui, nem o que entrou aqui. Cai para quantas possibilidades? 2. E aqui? Não pode entrar o que entrou aqui, nem o daqui, nem o daqui, nem o daqui. Então, dos 5 já utilizei 4, só sobra 1. E aí, galera, ó, 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48, vezes 2, 96, vezes 1, 96. 96, ó, letra C. Gente, toda questão que tem uma restrição, você pode pegar o total menos ele. Como é que eu poderia fazer essa questão? Ó, veja, eu tenho o quê? 5 procedimentos, só não sei a ordem.
Então, gente, isso aí é um problema de permutação. Você pode permutar os 5 entre si, que eu vou ter o total de procedimentos. Ó, quantos procedimentos você tem para trocar de posição? Já que ele não decidiu a ordem. Permutação de 5. E o que é permutação de 5? 5 fatorial. Não tem repetição, né? 5 fatorial. E quem é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá quanto? 120. Ó, 120 é o total de procedimentos. Gente, aí o que é que eu vou fazer? Lembra que sempre o que eu quero é o total menos o que eu não quero. Galera, se eu calcular o total de procedimentos começando por C, ó, eu vou botar aqui o C fixo, começando por C, tá? Porque ele quer que não comece por C, só que eu vou pensar o contrário. O que é que acontece, ó? Se eu fixar aqui o C, começando por C, tem quantos aqui para que eu permute, começando por C? Tem 4. Permutação de 4 é quem? 4 fatorial que é quem, gente? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 24. 24. Só que o que ele quer é que não comece por C. Ah, como é que eu faço o que não comece com C? Eu pego o total, que é 120, menos o quê? Os que começam por C, que é quanto? 24. E galera, 120 menos 24 dá quanto? 96. Então, galera, eu posso fazer assim, né? Quando ele diz bem assim, quantos não começam por C? Eu posso fazer o total menos os que começam por C. Tá? Só isso. Então, ó, galera, eu tô colocando para vocês duas maneiras. Já já eu vou pegar uma questão que a maioria da galera errava e na sua prova cobrando você não erra mais nunca. Tranquilidade, concentração, vamos para a próxima. Galera, vamos lá. Ó, essa questão eu vou resolver de duas maneiras. Foi da prova agora, ó, da Alerj. Deixa eu dizer uma coisinha a vocês. Ó, tem 3 Sormanes olhando para você. Não tenha medo de resolver as questões na mão. O que vale, fio, é você acertar. Pense no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. Não tenha vergonha. Por exemplo, em sala de aula, eu sempre digo aos meus alunos, galera, eu ensinei desse jeito, mas se na hora da prova você quiser fazer na mão, eu vou considerar o seu raciocínio. Então, concurso também é isso. Às vezes você não pega o raciocínio, é arranjo, combinação, é permutação. Vou na mão, vá na mão. O que vale é acertar. Então, eu vou fazer essa questão de duas visões diferentes, beleza? Vamos embora. Ó, um assistente administrativo precisa agendar um treinamento para os novos estagiários da repartição. Para realizar esse agendamento, ele deve escolher, ó, um dia da semana e um turno e um instrutor. Gente, ele está fazendo mais de uma escolha. Lembre, ó, multiplica. O E é multiplicação. Soma. O OU é soma. Você está fazendo mais de uma, o que, gente? Escolha. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. E aí, ele chega pra gente e faz o seguinte.
Respeitando as seguintes condições. Dias disponíveis, segunda, quarta ou sexta. Beleza. Só alegria. Turnos disponíveis, manhã ou tarde. Instrutores disponíveis, Ana, Bruno ou Cléa. No entanto, existem restrições para o agendamento. Vamos grifar essas restrições. O instrutor Bruno não pode ministrar treinamento às sextas. E Cléa não pode fazê-los pela manhã. Considerando essas condições, assinale a opção que indica de quantas maneiras diferentes o assistente poderá agendar esse treinamento. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui de duas maneiras. Vamos lá. A primeira maneira, vamos grifar aqui as restrições, tá? O instrutor, vamos lá, concentração. O instrutor Bruno não pode ministrar treinamentos às sextas e Cléia não pode fazê-los pela manhã. Galera, vamos lá. Você pode ter o agendamento de Ana, o agendamento de Bruno e de Cléa. Você nem precisa colocar aqui o instrutor, porque automaticamente, quando eu escolho o quê? O agendamento de Ana, eu escolhi Ana, eu só tenho uma possibilidade. Tranquilo? Então, o que você vai fazer aqui é escolher o quê? Na verdade, vai escolher o dia da semana e o quê? E o turno. Então, vamos lá. De olho na tela. Eu tenho aí, primeiro, o quê? Vamos lá. Botar assim, ó. Primeira possibilidade. Botar assim, tá? Primeira possibilidade. Vamos pegar e agendar Ana. Agendar Ana. Beleza? E, gente, sabe por que é interessante você começar por Ana? Porque Ana não tem restrição. Quem tem restrição é quem? É Bruno e Cléa. Então, eu vou agendar Ana. Beleza. Agendando Ana, vamos lá. Eu vou escolher o quê? Dias. Eu vou escolher dias. E o quê? Turmas. Turmas. Quantas possibilidades você tem para os dias para agendar Ana? Galera, para agendar Ana, Ana não tem restrição. Então ela pode ser segunda ou quarta ou sexta. 3 possibilidades para ela. E turmas, né? As turmas aí. Que na verdade são os turnos, tá? Vou botar aqui os turnos. Ó. E os turnos que você tem ou manhã ou tarde. Quantas possibilidades? 2. Você está fazendo mais de uma escolha. Então, 3 vezes 2. Quantas possibilidades eu tenho para Ana? 6. 6. Vamos lá. E agora, segunda possibilidade. Quem? O agendamento de quem? De Bruno. O agendamento de Bruno. Lembre, ó. Ou isso, né? Ou, né? O agendamento de Bruno. Então, você vai escolher, ó. Dias e o que? Turnos. Vamos lá. Gente, Bruno não pode treinar na sexta. Se ele não pode treinar na sexta, ou ele treina na segunda, ou ele treina na quarta. Quantas possibilidades? 2. 2. Beleza? Só alegria. E turnos? E turnos? Ó, o instrutor Bruno não pode ministrar treinamento da sexta. Então, turnos pode ser manhã ou tarde. Quantas possibilidades eu tenho? 2. 2 vezes 2, 4. 4 maneiras. Só tá faltando agora quem? Na questão. Terceira possibilidade. Você pode ter quem? O agendamento de quem, gente? De Cléia. Agendar. Quem? A minha amiga Cléa. Eu vou escolher para ela o quê?
os dias e quem? E os turnos. Gente, Cleia não pode fazer pela manhã, né? Então, dias aí, o que é que acontece? Pode ser segunda, quarta ou sexta. 3 possibilidades. Só que turno, ela não pode fazer pela manhã. Se ela não pode fazer pela, o que, gente? Manhã, o que é que acontece? Sobra para ela o quê? À tarde, uma possibilidade. 3 vezes 1, 3. Gente, e agora, o que é que eu vou fazer? É só somar, né? O agendamento de Ana, ou o de Bruno, ou o de Cleia. Gente, o ou não é para somar. Então, quem seria aí o total? 6 mais 4 mais 3. Isso vai dar quanto, gente? 13. Tem 13 aí como resposta? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Professor, eu podia fazer pelo método destrutivo, o total. Você pode. Agora, professor, uma segunda maneira. Gente, você poderia construir uma tabela. Eu já deixei até pronto, olha. Olha a tabelinha que eu deixei aqui. Vamos lá. Turnos e dias. Ó, turnos e dias. Aí, ó. Já deixei a tabelinha aí, ó. Filé do Brasil, se você quisesse fazer dessa maneira. Vamos lá. Vamos dizer aqui A de Ana, B de Bruno e C de Cleia. Tá aí, ó, os turnos e os dias. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Primeira coisa. Bruno não entra nas sextas-feiras. Ó, Bruno não entra às sextas-feiras. Então, ó, Bruno não entra o quê? Às sextas-feiras. Então, ó, vou botar Bruno aqui. Vou botar Bruno também aqui. Gente, Bruno, ele só não vai entrar na onde? Nas sextas. Beleza? Então, tô botando o Bruno aí na segunda e na quarta. Pela manhã e pela tarde. Ele só não entra na sexta. Cleia, minha amiga Cleia. Cleia, o que é que acontece, Cleia? Cleia, ela só não pode entrar na onde, gente? Na manhã. Cleia só não entra na manhã. Então, ó, Cleia pode entrar aqui, não é? Cleia pode entrar aqui. Cleia pode entrar aqui. Cleia só não entra pela o quê? Manhã. Gente, e minha amiga Ana? Ana, velho, Ana pode tudo. Então, olha, Ana entra aqui, Ana entra aqui, Ana entra aqui, Ana entra aqui, Ana entra aqui e Ana entra aqui. Tá aí. Galera, agora é só você contar. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 aí como resposta do mesmo jeito. O que é que tem eu fazer na mão? Diga aí o preconceito que você tem contra mim. Você pode fazer dessa maneira. Galera, eu quero é que vocês acertem. Beleza? Um cheiro e vamos embora para a próxima concentração. Galera, questão top 5. Ó, muita gente não viu, mas tá aqui, ó. Provinha de analista legislativo, tá? Da Alerro. Questão interessante. Vamos embora. Um técnico judiciário precisa organizar uma fileira de pastas de processos em um instante. As pastas diferenciam-se entre si apenas por suas cores,
que indicam um nível de prioridade. O técnico tem em mãos um total de 7 pastas para enfileirar. 3 pastas vermelhas, 2 amarelas, 2 verdes. O chefe de setor impôs uma única regra de organização visual. As 2 pastas verdes jamais podem ficar adjacentes, ou seja, não pode ficar encostadas uma na outra. Considerando que pastas da mesma cor são indistinguíveis entre si, ou seja, são iguais, tem repetição. O número total de maneiras distintas que essa fileira poderá ser organizada respeitando a regra imposta. Gente, ele quer organizar 7 pastas. Tem 3 vermelhas iguais, 2 amarelas iguais e 2 verdes iguais. Só que as 2 verdes não podem ficar juntas. Aí o que é que você vai fazer nesse tipo de questão? Quando diz não quero elas juntas. Eu poderia usar uns lemas que a gente ensinou de Kaplansky, a técnica das barreiras, só que eu vou fazer do jeito tradicional. Como é que eu posso fazer esse tipo de questão? Olha, pego o total de possibilidades, subtraio de quem? Das verdes juntas. Quando eu pego o total de possibilidades e subtraio das verdes juntas, o que é que vai sobrar? As 2 verdes não juntas. Toda vez, gente, que fala bem assim, ó, eu não quero as 2 mulheres juntas. Você pega o total de possibilidades e subtrai das mulheres juntas. Porque se eu pego o total menos o que eu não quero, eu tenho o que eu quero. Vamos calcular primeiro o total de possibilidades. Vamos lá, o total de possibilidades. Esse negócio de organizar pessoas, de organizar pastas, objetos em fila em linha reta, permutação. Só que aqui tem repetição. Você tem o que aqui, ó? Vamos lá. Permutação de 7, porque eu tenho 7 pastas, com repetição de quem? 3, o quê? Vermelhas, 2, o quê? Amarelas e 2 verdes. Gente, você tem isso. Permutação de 7 pastas, isso é o total, com repetição de 3 vermelhas, 2 amarelas e 2 verdes. Lembre-se que elas são indistinguíveis. Então vamos lá. Como é que eu faço permutação com repetição? Permutação com repetição tem traço de fração. O que é que eu vou fazer, bebês? Em cima é o todo e embaixo. Embaixo fica as repetições. Ó, o fatorial delas, né? 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Gente, eu já vou fazer assim, tá? Ó, de tanto você calcular, você sabe que 7 fatorial é 5.040. É 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você quiser, gente, você faz assim, você abre. Você pode fazer assim, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que é 3 fatorial? 3, 2, 1. O que é 2 fatorial aqui? 2 vezes 1. O que é esse 2 fatorial aqui, ó? 2 vezes 1. Gente, aí vai de você, ó. Repara, ó. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tranquilo? Aí aqui, ó. Veja. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4, ó. 4 com 4. Vai ficar quem? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. E tem 210, só que 210 não é a resposta. 210 é o total de possibilidades, independentemente das verdes ficarem juntas ou não. Tem que ser menos que 210, porque você vai retirar. Ó. Aqui já está fora, por exemplo.
Aqui já está fora, por exemplo. Porque agora você vai retirar o quê? Ele disse que as verdes não podem ficar juntas. E aí, o que é que você vai fazer, gente? Ó, vou calcular aqui o total de possibilidades botando as verdes juntas. Vamos lá. Ó, você tem aqui, ó, as 3 vermelhas. O quê? As 2 amarelas. E as 2 verdes. Eu vou botar elas, o quê? Juntas. Eu vou botar elas juntas. Por quê? Porque quando eu pego o total e retiro elas juntas, vai sobrar elas não juntas. E aí vai ficar, vamos lá, ó. Gente, isso aí vai ficar, eu vou contar isso aqui quando elas estão juntas como uma coisa só, né? Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem o que aqui? Permutação de 6. Permutação de 6. Aqui dentro, tanto faz, porque elas são iguais, né? Não tem problema trocar de posição. Permutação de 6. Só que agora você tem repetição de quê? De 3 vermelhas e quem? E 2 amarelas. Lembre, quando eu boto as verdes juntas, ela vai funcionar como uma coisa só. E aí, gente, vai ficar beleza pura, né? Aqui vai ficar quem? 6 fatorial e embaixo 3 fatorial, 2 fatorial. Ó, fazer aqui direto, tá? Quem é 6 fatorial? 720. 720. Beleza? Quem é 3 fatorial? 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1, 2. Vai ficar 720 dividido por quem? Por 12. Isso dá quanto? 60. O que é 60? Eu colocar as verdes juntas. Só que o que é que eu quero? As verdes não juntas. Toda vez que disser eu não quero elas juntas, aí você pega o total menos elas juntas. Você pensa o contrário, né? Quem é o total de possibilidades? O total? 210. E agora eu vou tirar o quê? Elas juntas. O que eu não quero? 60. 210 menos 60 dá quanto? 150. 150, letra C. Você sabe que é aluno do meu curso. Eu já peguei questões desse tipo, onde eu mostrei utilizando as técnicas das barreiras. Mas veja, gente, ó. Toda questão que falar, eu não quero elas juntas, você faz o total menos elas juntas. Eu não quero canetas azuis juntas. Aí você pega o total e retira elas juntas. Porque quando eu pego o todo menos elas juntas, sobra elas não juntas. É pensar ao contrário. Tranquilo? Beleza pura. Vamos para a próxima. Nem precisei, tá vendo? Pronto. É aqui, pelo amor de Deus, ó. Cuidado, tem gente que faz na mão. Professor, eu faço esse tipo de questão na mão. Ó, essa questão, só se pegarem agora depois. Ninguém resolveu ainda esse tipo de questão. Ó, essa questão 6 da Allegro e a questão 7 da Allegro, essas duas aí. Duas questões que a maioria da galera não está acostumada a fazer. Não está acostumado. Eu pego esse tipo de questão. Então, gente, aqui é uma questão diferente. Veja, eu não estou preocupado em resolver em meia hora, 40 minutos. Eu não estou.
Eu quero que você ganhe aqui repertório para pegar e resolver qualquer tipo de questão. Estou sem pressa. Vamos lá. Questão aí 6. Ele diz assim, vamos lá, ó. Há 24 números inteiros com 4 algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 3, 4, 6 e 8. Gente, ele está dizendo pra gente, tá? Que existem o quê? 24 números inteiros com 4 algarismos diferentes que podem ser escritos com esses algarismos. Gente, de fato, eu não tenho 4 algarismos. Eu posso pegar os 4 e trocar de posição. Ah, eu posso formar um número 3.468. Não, eu posso formar um número 3.648. Não, eu posso formar um número 3.864. É só você fazer o quê? A permutação de 4 números. E o que é permutação de 4? 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Se eu mandar você escrever todos os números com 4 algarismos, você consegue escrever 24. E aí ele diz, escrevendo esses 24 números em ordem crescente, o 15º número é... Você tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou resolver uma questão, essa questão de maneira didática, a 6 e a 7, para você não errar nenhuma. Galera, ele quer que você diga quem está exatamente na 15ª posição, escrevendo os números em ordem crescente. Tem gente que sai escrevendo, começando por 3, depois começando por 4, por 6, por 8. Cabeça, se você sabe fazer assim, faça. Mas vamos lá. Gente, ele quer que escreva em ordem crescente. Não é isso? Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Vamos pegar aqui, tá? Vamos pegar aqui e começar escrevendo o quê? Os números que começam por 3. Gente, já que ele quer em ordem, o quê? Crescente. Então é do menor para o maior. O menor vai ter que começar aí 3.000 e alguma coisa, não é isso? Então vamos lá. Começando aí por quem? Por 3, tá? Vamos começar aí escrevendo, tá? Os que começam aí por 3. Tranquilidade? Beleza pura? Então vamos lá. Gente, você tem 4 algarismos, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Começando por 3, vai ser 3.000 e alguma coisa. Se eu começar por 3, o 3 fica fixo. Aí vai me sobrar quem para permutar? O 4, o 6 e o 8. Vão me sobrar quantos aqui para permutar? 3. Eu vou fazer permutação de 3, dá 3 fatorial. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Ou seja, gente, do primeiro até quem? O sexto, todo mundo começando com 3. Gente, são esses caras, ó. 3.468, 3.648, 3.864. Quando eu boto eles em ordem, aí, começando por 3, já que ele quer em ordem crescente, eu fixo 3, porque vai ser 3.400 e alguma coisa, 3.600 e alguma coisa, 3.800 e alguma coisa. E eu posso escrever 6 números. Ou seja, por isso que do primeiro ao sexto, todo mundo começa com 3. Beleza. Agora, gente, ó, começando com 4.
começando, vou botar assim, tá? Para ficar organizado, ó. Começando com 3, tá? Agora, aí, ó, começando com 4, 4.000 e alguma coisa. Ó, são 4 algarismos, vai começar por 4. É uma chance, 4.000 e alguma coisa. Aí, ó, eu vou ter quantos aqui? Para permutar, começando com 4. Aí eu vou ter o 3, o 6 e o 8. Permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 6. Gente, já tem aqui, ó, 6 mais 6, 12 números. Ele quer o 15º. Ou seja, do 7º até quem, gente? O 12º começam com quem? Com 4. Gente, eu já descobri, e não precisa sair escrevendo, porque ele não quer em ordem crescente, então vamos lá, começando com 3. Eu tenho 4 algarismos, aí ó, começando com 3. O 3 fica fixo, e aí sobra o 4, o 6 e o 8. Para permutar, permutação de 3, 6. Do primeiro ao 6º número, começa com 3. E aí eu vou de novo, começando com 4 agora, 4.000 e alguma coisa. Fixo quem? O 4, e aí eu tenho quantos para permutar? 3 para permutar. Permutação de 3 dá 6. Ó, 6 mais 6 dá 12. Ou seja, começando com 3 eu tenho 6 números. Começando com 4 eu não tenho mais 6. Ou seja, do 7º até o 12º começa com 4. E aí, galera, só para você entender, ó, se fosse, só para você entender, tá? Começando com 6, 6.000 e alguma coisa. Aí, ó, você tem 1, 2, 3, 4 algarismos, você fixava quem? O 6, sobrava quantos aqui para permutar? Permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 6. Gente, mais 6 números, ou seja, do 13º até quem? 6 mais 6 mais 6. Até o 18º começam com 6. Gente, você já sabe que vai começar com 6. Ó, você já sabe que vai começar com 6, ó. Já tá fora, já tá fora. Começa com 6. Por quê? Começando com 6, eu fixo 6, sobra 3 para permutar. Permutação de 3 é 6. Já tinha escrito até 12. 12 mais 6, 18. Ou seja, do 13º até o 18º, começa com 6. Gente, o que é que eu vou fazer agora? Até o 12º, ó, até o 12º, começa com 4, né? Começa com 4. Do 13º até o 18º, começa com 6. Vamos escrever quem é o 13º, quem é o 14º e quem é o 15º que eu quero. Eita, professor, agora ficou o filé do Brasil. Agora ficou só o néctar. Vou escrever na mãozinha. Vamos lá. Quem é o 13º? Lembre que é em ordem crescente. O 14º, o 15º. Tô detalhando, tá? Vamos lá. Gente, quem é o 13º? Do 13º até o 18º, até o 18, não começa com 6? Seria 6. E aí eu vou botar os menores, né? Aqui 3, aqui 4, aqui 8. O cara que está na posição 13 é o 6.348. Gente, lembre, eu estou escrevendo em ordem o quê? Crescente. Ó, eu sei que começa por 6. Do 13º até o 18º. Começa por 6. Aqui eu vou botar um menorzinho, 3.
Aqui um outro menorzinho, 4. Aqui o 8. Depois, eu tenho quem? 6.300, ó. Troca esses dois de posição. 6.384. Agora, o 15º. Vamos aumentar agora. 400, né? 6.400 e quanto? E 38. Só para treinar, se eu quisesse o 16º, o 16º seria quem? 6.400, troca esses dois de posição. E 83. Se eu quisesse o 17º, agora, já usei 63, 64, aí seria quem? 6.834. Se eu quisesse o 18º, só para a gente treinar, 6.843. Gente, ele quer o cara que está em que posição? Na 15ª. Quem é? 6.438. Resposta. Letra D. Galera, se fosse fazer para mim, eu quero explicar de um jeito que você entenda para fazer qualquer uma. Não precisava, ó. Eu fui até o 18º para mostrar que do 13º até o 18º são esses caras. E eu tô colocando eles aí em ordem o quê, gente? Crescente. Veja se a 7ª não foi a mesma coisa. Olhe essa 7ª aí, galera, que essa questão, ela foi o filé do Brasil. Vamos lá. Considere todas as sequências de 5 letras diferentes, utilizando as letras da palavra da sigla Alego. Essas sequências são escritas em ordem alfabética. Aí ele diz, ó, nessa ordenação, essa sequência ocupa que posição? Gente, a mesma coisa. Vamos ver quantos começam com A. Vamos ver quantos começam com E. Botando em ordem alfabética. Por exemplo, qual seria o total de siglas? Alego tem quantas letras? 5. Quando ele diz formar letras, são os anagramas. Seria permutação de 5, que é quem? 5 fatorial, que é quem? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Gente, quantas sequências eu posso formar ao todo? Quantas sequências? 120. Só que ele quer a posição de quem? De Geloá. Vamos lá? Atenção. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, galera? Vamos ver primeiro quantas palavras, ó. Quantas palavras começam com A? Vamos lá. Quantas começam com A? Gente, aí eu fixo A, né? Ei, eu fixo o A. Não são 5 letras? 1, 2, 3, 4, ó. Mas o A não fica fixo? Aí, ó, eu fixando o A, eu vou permutar aqui nesses espaços o G, o E, o L e o O. Então eu vou ter o que aqui? Permutação de 4, que é 4 fatorial, que dá quanto, gente? 24. Então, galera, veja. Começando por A, eu tenho 24 palavras. Gente, ele não quer em ordem alfabética. Aí eu boto A na primeira posição. Vão sobrar 4 letras para trocar de posição. Permutação de 4 é 24. Então, começando com A, eu tenho 24. Lembre, ele quer chegar em Geloá. Vamos lá. Agora, começando
com B. Não tem o B. Depois do A, eu vou para quem, gente? Para o E. Começando com E. O E fica fixo. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Permutação de 4, que é quem, galera? 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então já tem quantas aqui? 24. Galera, ó, antes de começar o bloco G, porque, ó, já foi aí, ó, o A, depois aqui, ó, foi quem, gente? O E, ó, o E, tranquilo? Ó, A, E, já tem 48, tá? Ó, então, ó, antes de começar o bloco do G, detalhando, viu? Já existem quantas palavras? 24 mais 24, 48. Gente, ele quer em ordem alfabética, né? Não vai botar A, E, O. Não é vogal não, viu? É ordem alfabética, viu? Depois A, E. Depois não vem o O não, viu? A, B, C, D, E, F, G. Então, antes de começar o bloco G, eu já tenho quantas palavras? 48 palavras. 48 palavras. Careca, professor. Agora vamos lá. Gente, agora só as que começam por quem? Agora, por G, né? Agora restam as o quê? Agora as que começam com G. Tranquilo? Só que veja, ó, é G, E, né? G, E. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, né? Agora só as que começam com G. E aí, veja, gente. Vamos ver as palavras. Logo, ó, a gente é esperto. Começando com GA. Por que eu não posso botar lá logo começando por G? Porque aí pode ser GA, pode ser GE, GL. Então, eu vou começar por GA, gente. Lembre que eu quero geloar. Então, vamos lá. Começando por já. Aí eu fixo o G e o A. Fica 1, 2, 3 letras para permutar. Vou fazer o quê, gente? Permutação de 3, que vai ser quem? 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Eu já tenho até agora, gente, ó, 48 mais 6. Eu já tenho quantas? 54. Gente, porque ele quer geloar. GE. Aí eu primeiro, vamos ver quantas começam por GA. Fixei o G e o A, são 5 letras. Sobra 3 para permutar, fixando GA. Sobra o L e o O. Permutação de 3, 6. Já tinham 48 mais 6, ó, já tem 54. 54. E galera, vamos lá agora. E começando por GE. Atenção. Começando com GE. Eu já tenho 54 ao todo, né? Gente, começando aí, ó, com quem? Com GE, eu já chego no prefixo que eu quero. Certo? Ó, eu já chego no prefixo que eu quero. Ó, GE. Gente, você podia escrever na mão, tá? Mas veja, ó, GE. Aí, GEL, né? Mas antes desse GEL, eu tenho quem? Aí, por exemplo,
eu tenho, começando por GEA. Gente, GEA aí vem antes de, por exemplo, ó, aqui, ó, de GEL aqui. GEA. Tranquilo? Então, eu tô fixando aqui essas três, ó. Aí vou fazer o quê? Só vou permutar duas, 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá quanto? Dá 2. Gente, perceba que eu já tenho quantas aqui? 54 com 2. Eu já tenho quantas aqui? Eu já tenho, ó, vou acumular aqui, tá? Eu já tenho 56. Começando por GEA. E aí, gente, o que é que acontece, ó? A próxima vai ser quem? G é o quê? L. Tranquilo? G é o quê? L. E aí, gente, vai sobrar quais letras aí? O A e o O, né? O A e o O. Então, ó, gelão vai estar em que posição? Na 57. E a próxima é exatamente a que eu quero, ó. Geloa, que vai estar em que posição, gente? 50 e quanto, gente? E 8. Ó, 58. E 58 aí, galera, ó. Como resposta aí, ó. Letra D de dado. Letra D de deu certo. Galera, só para você ver o seguinte, ó. Só para você ver o seguinte. Você podia sair depois fazendo na mão. Ele quer G-E-L-O-A. Aí eu fiz G-E-A. Eu tô colocando em ordem alfabética, né, gente? E aí veio mais duas. Já tinha 54, mais duas 56. Aí agora vai vir quem? G-E-L. Aí vem G-L-A-O, que seria o 57. E quem? G-E-L-O-A, que é o que eu quero, tá na posição 58. O que eu quero, galera, é mostrar a vocês que vocês conseguem. Beleza? Depois tira o print aí, ó. A gente vai colocar, tá? Aqui na plataforma, gente, todas as anotações como a gente sempre faz. Beleza? Vamos para as 3 últimas. Gente, questão de número 8. Questão de número 8, ó. Vou fazer essa questão de duas maneiras. Primeira, segunda maneira. Vamos lá, de olho na tela. Galera, ele diz assim: Arlindo, Benedito, Gilmar, Nonato e Osvaldo vão acampar. Eles possuem 2 barracas, sendo uma menor, que comporta 2 pessoas, e a outra maior, comportando 3 pessoas. Entretanto, Arlindo e Benedito não querem ficar na mesma barraca. Respeitando esse desejo, o número de maneiras diferentes que as 5 pessoas podem ser arrumadas nas 2 barracas é... Toda questão que fala de quantas maneiras, quantas são as possibilidades, gente, é análise combinatória. Só que olhe para as alternativas. 3, 4, 5, 6 e 8. É pequeno. Então você pode fazer isso, o quê? Na mão grande. Na mão grande. Na mão grande. Você pode fazer isso aí, gente, escrevendo na mão grande. Coisa pequena, vamos ver, na mão grande. Vamos lá.
Ó, você tem aí, por exemplo, ó, a barraca menor e a barraca maior. Ó, a barraca menor e a barraca, o quê? Maior. Vamos lá. Só que lembre, Arlindo e Benedito não querem ficar na mesma barraca. E galera, vamos lá. Vamos botar aqui, por exemplo, ó, Arlindo e Gilmar. E aí aqui eu vou botar quem? Vou botar na maior quem? O B, o N e o O. Veja que Arlindo e Benedito, eles não estão na mesma barraca. Tá? Mas eu posso botar aqui, por exemplo, ó, Arlindo e quem? E Nonato. E aqui vai ficar o B, o G e o O. O B, o G e o O. Tranquilo? Perceba, gente. Eu não botei Arlindo e Benedito juntos, tá vendo? Eu posso botar aqui quem? Arlindo e Osvaldo. E aqui eu boto Benedito, Gilmar e Nonato. Perceba, gente, Arlindo e Benedito não estão na mesma barraca, tá vendo? Aí aqui eu posso botar quem? Benedito e quem? Benedito e Gilmar. Benedito e Gilmar. E aqui eu boto o A, o N e o O. Veja que Arlindo e Benedito, gente, não estão na mesma, tá vendo? Aqui eu posso botar o B e o N. E aqui vai ficar quem? O A, o G e o O. Tá vendo, gente, que Benedito e Arlindo não estão na mesma barraca? E por último, o B e o O. E aqui, o A, o G e o N. Galera, quantas situações você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades, letra D. Um aluno meu numa prova, se ele quiser fazer assim, tá certo, do mesmo jeito. Tranquilo? Tá certinho. Agora, professor, e aí agora? Isso é arranjo, isso é combinação, permutação? Gente, eu vou botar na barraca menor Arlindo e Gilmar. Não, eu vou botar Gilmar e Arlindo. A ordem não importa. Não rima com quem? Combinação. Isso é um problema de combinação. E se você quisesse, nem combinação precisa. Gente, quando você pega essas questões que você vai escolher você nem precisa pensar se é arranjo ou combinação. Ah, combinação de 8, escolho 1. 8 chances. Nem precisa pensar se é arranjo ou combinação. Todo agrupamento que você escolhe uma pessoa, um objeto, nem precisa pensar em arranjo ou combinação. E aí, como é que a gente poderia pensar? Ó, eu sei que a ordem, ela não importa. Vamos lá. Primeira situação que você pode ter, ó, já que eles não podem ficar na mesma barraca. Ele não pode ficar na mesma barraca. Você vai botar, por exemplo, o A na menor. Tá? Você vai botar o A na menor. Consequentemente, né, você vai botar o B, o quê? Na maior. Gente, já que eles não podem ficar na mesma barraca, você vai botar o quê? O A na onde? Na menor e vai botar o B na maior. Aí veja, ó, você botou o A aqui, ó, na menor e vou botar o quê? O B na onde? Na maior. O que é que tem que acontecer aí? Ó, se eu botei o A
na menor e o quê? O A na menor e botei o B na maior, eu vou ter que combinar ainda quantas pessoas? 3 pessoas, porque veja, ó, repare o que é que tem que acontecer, ó. Automaticamente, quando eu boto o B aqui, ó, na maior e o A tá na menor, ó. Botei o A aqui na menor, gente, ó, botei o A na menor, então o A entrou na menor. Tranquilo? O A entrou o quê? Na menor. Eu vou combinar agora quantas pessoas. Você já sabe que eu não posso pegar aqui, ó, e botar o A com o B, o quê? Juntos. Então, o B já tá na maior lá, né? Eu vou combinar aqui, por exemplo, ó, 3 pessoas para escolher um aqui. E automaticamente, se eu boto aqui, o daqui já está escolhido, né? Então, eu vou combinar quantas? 3 pessoas para escolher uma. Isso é 3. Entenda, gente, ó, entenda. O que foi que eu fiz? Eu tô botando o A na menor. Aí o A tá na menor aqui, ó. O A já tá na menor. Automaticamente o B tá na maior. O B tá na maior. Me sobram aqui, por exemplo, ó, 3 pessoas. E dessas 3 aqui, eu vou escolher um aqui. Automaticamente, se eu escolher a daqui, sobra os outros aqui, né? Por isso que eu tenho 3. Ou, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? Eu botar quem? Agora, o B na menor e quem? E o A na maior. Tranquilo? Beleza? Olha. Se eu botar aqui, ó, tá vendo? Olha, o B na menor, o A na maior. Então já foi o A, já foi o B. Vou combinar aqui os 3 para escolher um. Isso dá 3 também, gente. Então é só fazer o ou, né? Soma 3 mais 3, que dá quanto? 6. Gente, você tem várias maneiras de resolver isso aqui. Se quisesse nem usar a combinação. Tranquilo? Podia fazer os desenhos. Então, ó, quem tem dificuldade às vezes de saber que fórmula eu vou usar, faz assim. Gente, agora, por favor, ó, essas duas questões que a gente vai fazer, antes de resolver essa questão, eu deixei um espaço em branco para vocês se ligarem numa coisinha. Eu vou mostrar aqui duas coisinhas importantes. Olha, essa questão, ela derrubou muita gente. E a última questão, quem fez uma questão que eu resolvi 2025 da FGV, que caiu para auditor fiscal em Sergipe, faria 10. Então, antes de resolver essa 9, eu só vou chamar a atenção em duas coisinhas. Vamos lá. Primeiro, suponha que eu tenho 7 sabores de sorvete e quero escolher, você tem lá 7 sabores de sorvete, tá? E eu quero escolher 2 bolas de sorvetes distintas. E aqui eu quero escolher 2 bolas. Você tem 7 sabores, tá? De sorvete. E você quer escolher 2 bolas distintas. De quantas maneiras eu posso fazer isso? E na outra, eu quero escolher 2 bolas. Eu quero escolher 2 bolas, tá? Eu quero escolher 2 bolas. Só que, gente, quando eu digo escolher 2 bolas, podem ser aqui de quê?
de mesmo sabor. Gente, uma coisa é eu falar, eu quero escolher duas bolas distintas de sorvete. São sorvetes, tá? São sorvetes. Outra coisa é eu dizer, eu quero escolher duas bolas. Quando eu digo escolher duas bolas e não diga palavras distintas, pode ter repetição. Professor, a ordem é importante. Escolher uma bola de morango, uma de maracujá. Uma de maracujá, uma de morango. A ordem não importa. É um problema de quê? Combinação. E, gente, eu vou dar duas dicas, tá? Para abrir a mente, porque eles botam esse tipo de questão. Ó, a primeira combinação, ela é simples. Professor, quando é que uma combinação, ela é simples? A combinação, gente, ela é simples quando eu não tenho repetição. Eu estou escolhendo duas bolas distintas. Uma de coco, uma de morango. Uma de coco e uma de nata. Aí eu vou fazer o quê? Combinação de 7 para escolher duas. E aí, gente, eu já dei uma dica. A dica é assim, ó. Em cima, eu pego esse cara aqui e reduzo ele duas vezes. Sempre você olha para o menor. Quem é o menor? O menor é 2. Aí você bota duas bolinhas em cima, duas bolinhas embaixo. Em cima, você reduz o maior. 7, 6. E embaixo, você reduz o menor. 2, 1. Gente, por que duas bolinhas? O menor aqui não é 2? Quantos eu escolho? Quantos eu escolho não é 2? Aí eu botei duas bolinhas. Duas bolinhas. E em cima eu reduzo o maior, 7, 6. E embaixo eu reduzo o menor, 2, 1. Gente, ou pode aplicar a fórmula, ó. 7 vezes 6, 42. 2 vezes 1, 2. 42 por 2 dá quanto? 21. Gente, se eu tenho 7 tipos de sorvete e quer escolher duas bolas distintas, você pode escolher isso de 21 maneiras diferentes. Professor, e aqui? Aqui é combinação com repetição. E combinação com repetição, aqui, você tem que decorar uma fórmula que eu mostro para fazer o cálculo. Só que eu desenvolvi uma diquinha e eu sei que vai ter muita gente que depois que ver essa dica vai copiar, mas não tem problema. Professor, por que aqui é com repetição? Porque quando o cara diz escolher duas bolas, você pode escolher duas bolas iguais. E aí você vai fazer assim, gente, ó. Combinação com repetição de 7, escolhe 2. Só que agora tem repetição. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Vou olhar para o menor. Quem é o menor? 2. Você vai botar duas bolinhas em cima, duas bolinhas embaixo. Só que agora que está o pulo do gato. Na combinação com repetição, na minha dica, você vai pegar esse cara e no lugar de diminuir, ele você aumenta. Aqui ficou 7, 6. Aqui vai ficar 7, 8. E embaixo? Embaixo esse cara, eu reduzo ele normal. 2, 1. Gente, o que é que muda? Quando é combinação com repetição, esse cara aqui em cima você aumenta ele. E o de baixo continua diminuindo. Aí vai ficar 7 vezes 8, 56. 2 vezes 1, 2. 56 por 2 dá quanto? 28. Ó. Tá vendo que deu mais que esse? Porque eu posso repetir, por exemplo, coco, coco. Morango, morango. Abacaxi, abacaxi. Certo? Então, gente, primeira coisa que eu quero que vocês saibam é isso.
uma coisa é escolher duas bolas distintas. Outra coisa é escolher duas bolas. Quando você fala duas bolas distintas, você não pode repetir sabores. Tem que ser sabores distintos. Agora, quando você diz escolher duas bolas, pode ser bolas de mesmo sabor. Por isso, 28. E a última coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte. O cara chega na sua prova e faz isso, ó. E faz isso. Bota uma equação dessa aqui, ó. Bota uma equação dessa aqui. Ó, bota uma equação dessa e diz assim pra gente, ó. Quantas soluções inteiras e não negativas apresenta essa equação? Gente, isso aí é uma questão de combinação com repetição. Na questão eu mostro já já. Só que para fugir disso, você vai usar uma dica que eu vou dar. Toda questão que lhe dá uma equação ou que cai em uma equação e diz assim, ó, quantas soluções inteiras e não negativas apresenta essa equação? Porque ó, você pode escrever na hora da prova, você pode dizer, pode ser 0, 0 e 8. Porque 0 mais 0 mais 8 dá 8. Pode ser 1, 1 e 6. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 6 dá 8. Pode ser 3, 5 e 0, 0, 5 e 3. A soma dos 3 não dá 8? Gente, sabe como é que poderia ser essa questão? Poderia ser assim, ó. X, Y e Z marcas de carro e esse 8 total de carros. Imagina o cara chegar na prova e dizer bem assim, ó. João vai a uma concessionária e tem lá 3 tipos de carros e ele quer levar 8 carros. De quantas maneiras ele pode fazer isso? É uma equação, ó. Se eu somar, por exemplo, ó, o total de Jeep Compass, mais o total de Brasília, mais o total de Fusca, tem que dar 8. Eu posso levar nenhum desse carro, nenhum desse e 8 desse. Eu posso levar 3 carros desse tipo, 5 desse e nenhum desse. Toda questão que ou ele lhe dá a equação montada, ou ele conta uma historinha para montar a equação, você vai resolver essa equação assim, ó. Isso é dica. Conta a quantidade de sinais de mais. Quantos sinais de mais eu tenho? 2. Bota aqui embaixo. 2 fatorial. Vê quanto eu tenho aqui. Quanto eu tenho aqui? 8. 8. Desse lado. Aí você bota aqui 8 fatorial. Professor, e em cima? Gente, você não tem 2 sinais de mais e 8 unidades, some. 2 mais 8, 10. 10 fatorial. Gente, esse tipo de questão, quando você resolve, você pode fazer por combinação com repetição. Você pode fazer o que a gente chama de modelos de paus e bolas. Mas uma maneira rápida de fazer é, se te dá uma equação na prova e perguntar quantas soluções tem essa equação. Ou contar uma historinha. Existem 3 marcas de carro e eu quero levar 8 carros. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Você pode somar. Se eu somar a marca X com a marca Y com a marca Z, tem que dar o total de carros. A ordem aqui não importa. Tá? E aqui, esse cálculo vai ficar como? Reduza do 10 ao 8, ó. 10, 9, 8, ó. Desenvolvi o 10 até chegar no 8. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1, 2. E vou repetir 8 fatorial. Ó, cortando esse com esse. 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2 dá quanto? 45, ó. Se eu tiver
três tipos de carro e quero levar 8 carros ao todo, eu posso fazer essa escolha de quantas maneiras diferentes? 45. Olha, eu só escrevi aqui 1, 2, 3, 4 soluções. Você ainda tinha mais 41. Então, olha, o que eu quero que vocês saibam na prova é saber aplicar essa dica e quando ele lhe der uma equação, como é que você faz para resolver a equação? Vamos prestar atenção na questão para eu resolver de duas maneiras diferentes. Vamos lá. Ó, tá aqui. Vou resolver essa questão de duas maneiras diferentes. Veja a questão que caiu aí na Alerro. Vamos lá. Um gerente de uma equipe quer sortear 4 bônus de produtividades idênticos entre o que? Os 4 colaboradores de sua equipe. A regra do sorteio estabelece que é possível que qualquer um dos colaboradores receba mais de um bônus, desde que não fique com todos. Ou seja, gente, não pode acontecer, por exemplo, do colaborador A ganhar todos os 4 bônus. E aí os outros não ficam com nada. Não pode acontecer isso. Ah, o colaborador B ganhar os 4 bônus. E os outros não ficam com nada. Já tem uma restrição. A seguir, apresenta 2 possibilidades de distribuição dos bônus. Ó, tá aqui as possibilidades para A, B, C e D. Não tem ninguém aí ganhando 4 bônus, ó. Esse não ganhou bônus, esse ganhou 2, esse ganhou 2, esse não ganhou nada. Ó, esse ganhou 3 bônus, esse nenhum, esse 1. Gente, pelas alternativas dá trabalho. Mas vamos lá. De acordo com as regras, o número total de possíveis formas de distribuir tais bônus é... Vamos ver aí a primeira maneira da gente resolver isso aqui, ó. Vou botar assim, ó. Primeira maneira, segunda maneira. Vamos lá. Gente, primeira coisa, ó. Primeira coisa. Eu posso montar uma equação através disso. Professor, como é que eu posso pegar aqui e montar aí, por exemplo, uma equação? Gente, primeira coisa que você tem que entender, ó, aqui é a quantidade de bônus de A, aqui é a quantidade de bônus do B, do C e do D. Vamos lá. Aqui são os colaboradores, né? Veja, gente. Se eu somar, ó, vou chamar aqui X, Y, Z e T. Gente, o que é X, Y, Z e T? Isso aqui é a quantidade de quê? De bônus que A ganhou. Aqui é a quantidade de bônus que quem? Que B ganhou. Aqui é a quantidade de quem? De bônus, né? Aqui é a quantidade de bônus que quem? Que C ganhou. E quem é esse T aqui? A quantidade de bônus que quem? Que D ganhou. Se eu somar isso, isso tem que dar quanto? 4. 4. Gente, se eu somar, ó, se eu somar o quê? A quantidade de bônus que A ganhou, que B ganhou, que C ganhou e que D ganhou, tem que dar 4 bônus. Gente, isso aí caiu numa equação. É uma equação. Como é que eu vou resolver essa equação pela dica que a gente aprendeu? Vamos lá. Quantos sinais de mais? Quantos sinais de mais tem aqui? 3. Eu boto aqui 3. Depois eu vou fazer de outra maneira. Quantas unidades tem aqui? 4. 4 fatorial. Ó, 3 sinais de mais, 4 unidades aqui desse lado, a soma não dá 7, aqui eu boto quem? 7 fatorial.
Gente, quem é isso? Reduzindo. Vai ficar quem? 7, 6, 5, 4. Ó, quando eu chegar no 4, eu paro. Aqui, 3 fatorial, 4 fatorial. Galera, eu posso cortar aqui, ó, esse com esse. Gente, 3 fatorial, não é 6? 3 vezes 2 vezes 1, ó. 6 eu posso cortar com 6. Sobra quanto? 7 vezes 5. 35. Gente, 35 é o total de maneiras que eu posso distribuir esses bônus. E tá aqui, ó, uma maneira, duas maneiras. Só que desses 35 tem o que não serve. O que é que não serve? Que tem alguém que fique com todos. Gente, o que é que não serve pra gente, ó? O que é que não vai servir pra gente? Vamos colocar os casos proibidos. Ó, vê. Quais são os casos proibidos? Os casos proibidos. 0, 0, 0 e 4. Ninguém pode ficar com todos. Outro caso proibido. 0, 0, 4 e 0. Não pode. Você vê, ó, esses podem, ó. Esse pode, esse pode. Tá todo mundo no meio dos 35. Não pode também quem? Não pode também quem? Vamos lá. Não pode. 4000. Não pode. Ó, não pode esse funcionário aqui, o último, ficar com 4. Esse ficar com 4. Esse aqui não pode ficar com 4. E tá faltando um. Que é quem? Quem? 0, 4, 0 e 0. Não pode esse aqui ficar com 4. Então, galera, eu tenho que pegar os 35 e tirar os casos proibidos, que são 4. Vão ficar 31. Ou seja, gente, não pode o funcionário A ficar com 4, não pode o funcionário B ficar com 4, não pode o funcionário C ficar com 4 e não pode o funcionário D ficar com 4. Eu tenho que tirar os 4. O que eu quero que vocês entendam é que isso caiu numa equação. Professor, e como é que eu sei que isso aí é uma questão de combinação com repetição? Você viu, gente, que a soma aqui sempre tem que dar 4. Professor, e como é que eu posso fazer isso por combinação? Gente, primeira coisa que você tem que entender. Os 4 bônus, ó, os 4 bônus são o quê? Idênticos. Os 4 bônus são idênticos. Não é uma viagem, um carro, um celular, não é. Os 4 bônus são idênticos. E, gente, como são iguais, não tem diferença. Ah, o colaborador A ganha o bônus 1 ou o bônus 2. O que importa é a quantidade o quê, gente? O que importa é a quantidade final que cada um recebe. Galera, é uma questão de combinação, só que é combinação com o quê? Repetição. Professor, por que combinação com repetição? Gente, pode acontecer de A ganhar 2 bônus, por exemplo, B ganhar 1, C ganhar 1. E o outro não ganha nada. Então, é combinação com repetição. Combinação com repetição de quanto? Vou combinar 4 para escolher 4. Gente, só que qual é a dica que eu dei? Qual é a dica que eu dei? Quando a combinação é com repetição. Olha aqui. Quando a combinação com repetição. Vamos lá. Combina 4 para escolher 4. São 4 bolinhas em cima, 4 bolinhas embaixo. Embaixo, o que é que eu faço?
eu reduzo. 4, 3, 2, 1. E em cima eu aumento. 4, 5, 6, 7. Ó, o que é que eu posso cortar aqui? 4 com 4. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Corto com 6. Vai ficar quanto? 5 vezes 7. Gente, chegou nos mesmos 35. Aí eu vou ter que tirar o quê? Vou ter que tirar os 4 casos proibidos. Por isso que vão ficar quanto, gente? Vão ficar 31. Gente, ele já cobrou, e eu chamo a atenção no curso, de questões de combinação com repetição. Por isso que eu fiz isso, olha. Por isso que eu mostrei. Quando pegar uma questão que cair numa equação, conta sinais demais. Tem gente que vai explicar um monte de coisa. Você quer passar na prova. Você não quer chorumelas. Vamos para a última. Última questão. Gente, questão difícil. Essa questão, ela é difícil. E já apareceu esse tipo de questão, só que ele colocou na questão só 3 pessoas. Eu resolvi, em 2025, a questão da FGV desse mesmo estilo. Vamos lá. Ó, Ana, Bruno, Carla, Daniel, Elisa e Fábio deverão formar uma fila, mas Ana não quer ser a primeira e Daniel não quer ser o último. Quantas filas possíveis? Gente, ó, Ana não é a primeira e Daniel não é o último. Gente, essas questões que tem bem assim, não isso e não aquilo. Aí você pode dizer, eita pé, isso aí é a negação do ou, é? Como é que eu nego um ou? Como é que eu nego um ou? Se fosse assim, só para vocês entenderem, se fosse assim, Ana é a primeira ou Daniel é o último. Daniel é o último. Tem uma questão que eu resolvi aqui com vocês, que ele dizia bem assim, quantas são as possibilidades de fulano ser o primeiro ou ciclano ser o último? Gente, por exemplo, quem é a negação disso aqui? Desse ou? Como é que eu nego um ou no raciocínio lógico? Nego tudo e troco o ou por e. Nego Ana é a primeira, vai ficar Ana não é a primeira. Troco o ou por e. Daniel é o último. Qual a negação? Daniel é o último. Daniel não é o último. Esse tipo de questão, gente, você pode primeiro fazer isso aqui, ó. Isso aqui. E pegar o complemento. Porque, gente, uma questão dessa, são 6 pessoas e você tem que ficar se preocupando com as posições. Isso demora demais. Então, ó, qual seria a melhor maneira de você fazer esse tipo de questão? Você, gente, pensar ao contrário. Professor, como assim? Vamos lá. Ó, aqui onde está dizendo não é a primeira, você vai botar ela sendo a primeira.
Aqui onde está dizendo Daniel não é o último, você vai colocar ele sendo o último. Gente, lembre que o ou é conjunto, isso é união, ó. O ou é união, ó. Ó, Ana sendo a primeira e D sendo o último, ó. Ou um ou outro, ou os dois. O que tá fora aqui, por exemplo, ó, isso aqui que tá fora, isso que tá fora é exatamente isso aqui, ó. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer, ó? Veja o que é que eu vou fazer aí nessa questão, tá? O que é que eu vou fazer nessa questão? Eu vou fazer, gente, o seguinte, ó. Eu vou botar aí Ana sendo a primeira. São quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou botar aqui Ana sendo a primeira. Eu vou pensar o contrário, tá? Ana sendo a primeira, o que é que vai acontecer? Vão sobrar das 6 essas 5 pessoas para eu trocar de posição. Permutação de 5 é 5 fatorial, que dá quanto? Quem é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá quanto, gente? Dá 120. Agora eu vou botar o quê? Daniel sendo o último, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daniel sendo o último. Veja que na questão, ele não quer que ele seja o último. Esse negócio que não, eu penso o contrário. Vou botar Daniel sendo o último. E aí, ó, eu botando Daniel sendo o último, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5. Permutação de 5. Que dá quem? 5 fatorial, que dá quanto, gente? 120. 120. Beleza? Só que, galera, pode acontecer as duas coisas. Quando eu tenho ou, lembra? O ou uma coisa ou outra, ou as duas. E se acontecer de quem? Ó, e se acontecer de quem? Vamos lá. De Daniel ser o último, Daniel ser o último e Ana ser o primeiro. Gente, isso é interseção, né? Isso é interseção. Isso é interseção. E aí, ó, vão sobrar quantos aqui para eu trocar de posição? 4. Quem é permutação de 4? 4 fatorial, que é quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 24. A questão que eu resolvi de 2025, ele pedia isso. Tipo, eu não lembro do texto. De quantas maneiras Ana pode ser a primeira ou Daniel ser o último? Gente, ou é união, é uma questão de conjuntos. Você vai somar esses dois, ó, mas tem que tirar os 24. Por quê? Os 24 aqui, ó, é o que tá nos dois ao mesmo tempo. Ana em primeiro e quem? Daniel sendo o último. Então, quem seria esse total de possibilidades aqui, ó? Quem seria esse total? De Ana ser a primeira ou Daniel ser o último? Seria quem? 120 mais 120 menos quem que eu tenho que tirar a interseção? 24. 24. E, gente, 120 menos 120. 120 mais 120 dá quanto? 240. 240 menos 24 dá quanto? 200 e quem, gente? E 16. Gente, 216 é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ou Ana ser a primeira, ou Daniel ser o último. Só que ele, na questão, não quer Ana em primeiro e Daniel não ser o último. O que é que você vai fazer, gente? Gente, quem é o total
que você pode ter na fila, organizando todo mundo? Permutação de 6, que é quem? 6 fatorial, que é quem? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso dá quanto, gente? 720. Olha, 720 é o total de possibilidades trocando os 6 de posição. O total é 720. Só que se eu retiro as situações onde Ana é a primeira ou Daniel é o último, que são 216, o que é que vai sobrar? Vai sobrar as posições que Ana não é a primeira e Daniel não é o último. E quem é 720, gente? Menos 216. Isso dá quanto? 504. 504, ó. Letra B. Gente, se você olhar, olha, o que é que eu quero que vocês lembrem? Um é a negação do outro. Gente, como é que eu nego uma frase que tem um ou? Nega tudo e troca o ou por e. Nego Ana é a primeira. Ana não é a primeira. Nego o ou. E. Nego Daniel é o último. Daniel não é o último. Então, essas questões que tem um não, você pode fazer primeiro o sim. Eu fiz primeiro o quê? A união, olha. A união. A união. E o que ele queria é o que estaria aqui fora, ó. O que ele queria é exatamente o que está aqui fora. E o que é que está aqui fora? São os casos que Ana nem é a primeira e Daniel não é o último. Então tá aí, gente, 504. Tá aí. Gente, valeu, valeu, brigadão, um beijão. Fui. Gente, é isso. 10 questões de análise combinatória. Galera, sigam as nossas redes sociais, o nosso Instagram. A gente coloca lá dicas diárias. Ó, pra galera que tá perguntando sobre o nosso aulão pré-munição, a gente conseguiu, como o aulão é fechado para pagantes, galera, o que é que acontece? A gente pega lá o plano e limita as vagas. A gente tinha primeiro pego para 2.000 vagas. Encerrar as 2.000 vagas. E aí a gente pegou mais 200 vagas. Ítalo pegou o plano para 2.200 vagas, que é o plano fechado, tá? Ele acabou de me passar agora, ainda tem 87 vagas. Caso você queira se inscrever no aulão pré-munição, você vai mandar um oi no 799-9943-7475. Gente, esse aulão pré-munição vai ser realizado, tá? No dia, deixa eu confirmar aqui, porque é muita data na cabeça, tá? É muita data aqui na cabeça. Vai ser dia 26 de fevereiro, tá? 26 de fevereiro, das 8 da noite à meia-noite. Vai ter os mapazinhos mentais e resolver, gente, questões de matemática e raciocínio lógico, onde a gente prevê a prova. O valor é R$50 até o dia 20 de fevereiro, mas até o dia 20 vai 3 dias aqui para acabar essas vagas. Então manda um oi, manda o comprovante, tá? Do Pix. É só pedir aí nesse número e a gente pega e inclui você dentro do grupo fechado para pagantes. Quem não puder assistir ao vivo, não tem problema. O aulão vai ficar gravado, depois a gente disponibiliza para você de maneira individual. Se esse vídeo aqui, tá? A gente tiver aí pelo menos uns 200 comentários, a gente deixa ele gravado, né? Porque, não sei se você percebeu, mas eu estou gravando também esse vídeo para o curso. Lá já entrou todas as questões de 2025, tudo de análise combinatória, tá? E, gente, deixa eu dar um toque a vocês. Cuidado com os simulados que vocês fazem, tá?
vários cursos. O que é que eles fazem? Botam simulados difíceis em todas as matérias para que você se sinta incapaz e para que você ache que você tem que estar no curso dele. Eu peguei um simulado aí de 2 cursos e no simulado, cara, botaram questões do Sebrasp, botaram um assunto que nem cai na prova de vocês. Ele sai botando aquele simulado de lascar para mostrar que você não sabe nada, que você só saberia se estivesse no curso deles. Então, gente, eu não compactuo com esse tipo de coisa. A galera já sabe aqui que eu fui chamado por Focus, eu fui chamado por que concursos, excelentes cursos. Eu fui chamado por Degrau Cultural, eu fui chamado para um outro curso aí, que é um grande curso. E não fui e não vou para nenhum. Não vou para nenhum. Porque o nosso trabalho é diferenciado. É proposta do tipo de pegar e trabalhar lá, mas deixar... Eu sou concursado do Instituto Federal, eu sou concursado do Estado. Eu pedi 5 anos de licença sem remuneração, só para me dedicar ao exatas. Então, eu confio no meu projeto. Eu confio nos nossos projetos. Então, boto na cabeça de vocês. Cuidado com esse negócio de simulado em todas as disciplinas. Às vezes o cara bota lá um simulado só para querer pegar e complicar a sua vida. Aí você se sente incapaz porra nenhuma. Eles pegaram coisas que não tem nada a ver com a banca e bota só para lhe arrebentar. Para dizer, se fosse aluno do curso A, B ou C, você estaria preparado para resolver a questão, tá? Então, gente, cuidado com isso. Eu tô há 25 anos na área, tá? E vejo determinadas coisas que, pelo amor de Deus. Beleza? É isso aí. Eles fazem isso, tá? Então, cuidado com isso. Beleza? Gente, é isso. Por aqui ficamos. Deixa os comentários aí. Quem quiser se inscrever no aulão, manda o zap. Um beijão. Deus abençoe. Fui!